Quantos querem ouvir a palavra? Diga glória a Deus. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, eu prometo que não vou demorar. Porque quero que sabais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, edificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinados, crescendo em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. E você diz amém. Se você puder e quiser, eu queria muito, só se você puder e quiser, e não interferir na sua liberdade cristã, eu queria que você olhasse para 3 pessoas. Pastor, por que 3? Porque a minha língua é presa. 3. Olhe para 3 pessoas e diga: Cristo é suficiente. Se assente, por favor. Sabe, irmãos, eu ainda sou jovem, tenho 32 anos, mas por graça, misericórdia e favor, muito favor, eu comecei a pregar muito cedo. E isso foi mais favor de Deus do que uma disposição familiar. Até porque os meus pais não eram crentes. Meus pais chamaram a igreja para fazer culto em casa, porque por ser autista de suporte 2, até os 4 anos eu não falava. Naquela época não tinha níveis de diagnóstico e compreensão do que se era como se tem hoje. Meus pais optaram chamar a igreja, porque já não tinha mais o que fazer. E quando eu vi a igreja em casa, com a Bíblia na mão e todo mundo falando glória a Deus, eu quis falar também, e falei glória a Deus pela primeira vez. Quando eu vi aquela pessoa na sala da minha casa, com a Bíblia aberta e falando, eu tive uma vontade de ser o que aquela pessoa era. E disse para minha mãe que eu queria ser aquilo ali. Minha mãe não sabia o que era, perguntou para o pastor falou que era pregador. Então eu disse que seria pregador.
E nessa hora a pregação não foi só um chamado, foi a minha salvação, porque ainda passo por terapia, ainda tenho que me cuidar, mas a única razão de eu conseguir lidar com pessoas, passar os meus limites, estar aqui, é porque a pregação foi a minha vocação, o meu hiperfoco e o meu chamado. Pregando há 27 anos e pastor de igreja há 8 anos, e no ministério como pastor há 12 anos, tenho percebido que algumas vezes estamos correndo um risco, de, nessa vida tão inquietante, tão corrida, tão cheia de informações, conforme os dias se passam, a gente começar a servir na casa do Senhor e nos esquecer de fundamentos básicos que nos sustentam. Eu fiquei me perguntando se alguém nos parasse na rua, no trabalho, no corredor da igreja, na sua casa, no seu dia a dia, e lhe fizesse uma seguinte pergunta: quem é Cristo para você? O que responderíamos? Será que iríamos na resposta comum, habitual, que faz parte daquilo que ouvimos, e ela vem muito mais daquilo que está guardado como informação do nosso inconsciente, ou de fato será uma resposta na certeza do que eu acredito, vivo, creio e, se preciso, morro? Será? Será que se perguntassem para nós, quem é Cristo para você? A nossa resposta é, olha, eu acho que você tem que perguntar para um teólogo, ou para um pastor. Nos esquecemos que essa foi a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos em Cesareia de Filipe: quem eu sou para vocês? Esta é a certeza que tem que existir naqueles que confessam o nosso Senhor. Quem é Cristo para você? Não é só a resposta dos louvores, não é só a resposta que é verdadeira, mas o que eu estou dizendo não é a questão da resposta, mas da motivação da resposta. É lógico que se as respostas fossem Cristo é tudo, Ele é maravilhoso, Ele é o meu Senhor, Ele é lindo, está tudo correto, mas eu quero saber se é a verdade da nossa alma. Por que eu estou dizendo isso? Porque é lógico que servir faz parte da essência de quem somos, como chamado, faz parte de que, uma vez que somos de Cristo, servir é a vocação daquele que está em Cristo, porém, servir não pode ser a única base para o relacionamento. Porque o problema de servir é que, mesmo fazendo a coisa certa, pode ser tomado da ansiedade de servir, e como Marta, que estava fazendo a coisa certa, mas com um motivo errado, cheio de ansiedade, o Senhor disse: o que está acontecendo, Marta? Você se esqueceu que servir é importante, mas se lembrar a quem servir, o porquê servir, se relacionar com quem serve, é mais importante do que só servir? Nós estamos aqui? Estão aqui? O que eu estou dizendo é que o servir não pode ser o único objetivo que se torna na caminhada, porque senão os anos vão passar e a gente vai começar a servir e se esquecer daquilo que nos fez começar. E o que nos fez começar não foi prioritariamente servir, mas foi um chamado de relacionamento. Foi um chamado de adoção, foi um chamado de amor. É por isso que, quando Jesus nos chama para servir, ao longo do caminho Ele diz: mas só lembrem-se que eu não quero só que vocês sejam servos. E Ele disse isso em João 15:15, antes de ir para a cruz. O que foi que Ele disse? Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Eu acho maravilhoso isso, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. O que ele está querendo dizer é que o problema de só servir e não se relacionar é que você vai saber o que fazer, mas não sabe o como, nem o porquê.
Não se lembra quando o Salmo diz que Moisés conheceu os caminhos do Senhor e Israel conheceu os feitos do Senhor? Eu não sei você, mas tenho um grande medo de eu me tornar alguém que só conhece os feitos do Senhor e não conhece os caminhos do Senhor. Estão aqui? O que é conhecer os feitos do Senhor? É ver o mar se abrir? O que é conhecer os caminhos do Senhor? É entender o que significa o mar aberto? Vamos tentar de novo, acho que vocês não estão aqui. Vamos lá. Olha aqui para mim. O que é conhecer os feitos do Senhor? É ver um Deus que acalma a tempestade? O que é conhecer os caminhos do Senhor? É entender o propósito, a razão, o porquê precisei passar pela tempestade? O problema de conhecer os feitos, mas não os caminhos, é que resolve o problema, mas não resolve o meu coração. E se o meu coração não for resolvido por não entender o propósito, é só uma questão de tempo, lá vai estar eu no mesmo problema, orando pelo mesmo milagre. E alguns de nós está pedindo o mesmo milagre, e Deus diz, quer saber? Dessa vez não vou resolver o problema, eu quero resolver você. Porque se você só conhecer os milagres, mas não conhecer os meus caminhos, você só é um servo que faz, mas não sabe o porquê o seu Senhor faz. Por isso que eu não quero que vocês só sejam servos, eu quero que vocês sejam amigos. Servo cumpre tarefa, amigo conhece o coração. Eu penso que essa visão extraordinária fica muito nítido na ceia. Na ceia você tem o servo que cumpre a tarefa. E já deixou o relacionamento há muito tempo. Por isso Satanás entrou no coração dele. Judas. E que naquela noite recebeu uma tarefa. Mas do outro lado, você tem alguém que decidiu conhecer mais do que a tarefa. João. Que colocou a cabeça no coração do Senhor. Eu quero liberar uma palavra sobre nós. Nós continuaremos servindo porque servir é o nosso chamado. Mas ser íntimo é a nossa essência. Relacionamento é quem Ele nos chamou para ser. Posso liberar uma palavra? O servo cumpre tarefas, o amigo conhece o coração. Não é só o que eu estou fazendo, é o porquê eu estou fazendo. Eu vivo debaixo de um propósito, eu vivo debaixo de clareza, eu vivo debaixo de um motivo. Eu sei quem sou, sei onde estou, sei o preço que foi pago, sei em quem me habita. Por isso eu não tenho medo de Roma, por isso eu não tenho medo de império, por isso não tenho medo de estar em prisão. Sou embaixador em correntes, porque eu sei aonde eu estou. Fisicamente pode estar numa prisão, mas em espírito estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, com poder e autoridade. Eu não vou precisar ficar pedindo bênção, porque embora eu peça a bênção, eu já sei que Ele não está preparando a minha bênção. Ele já me abençoou com todas as bênçãos nas regiões espirituais. Então, à medida que eu me relaciono com Ele, Ele me molda, Ele me amadurece, Ele me transforma e a bênção é liberada. Posso perguntar quantos amigos eu tenho aqui esta noite, e não apenas servos? Quero lembrá-los ainda que o servo busca a recompensa. Vamos de novo. O servo busca a recompensa. É lógico que eu também sirvo por recompensa. Ele me garantiu recompensa. Ele me disse que eu teria recompensa. E Ele ainda me disse que eu teria pais, mães, irmãos, irmãs, 100 vezes nessa vida, com perseguições e no porvir. A vida eterna. É claro que Ele me prometeu recompensa.
e me disse que pela fé, assim como Moisés, que não quis ser chamado filho da filha de Faraó, porque considerou as riquezas invisíveis de Cristo, olhando para a recompensa que estava por vir. É lógico que eu sirvo por recompensa, bem como eu também sei que as momentâneas tribulações nem se compara com a glória que há de ser revelada em nós. É lógico que eu também acredito e sirvo por recompensa, por isso que eu combati o bom combate, é por isso que eu terminei a carreira e guardei a fé, porque a coroa da justiça me está preparado. É lógico que eu também sirvo por recompensa, é por isso que eu vou ser fiel até o fim, porque ao vencedor darei de comer a árvore da vida que está no jardim de Deus. É lógico que eu sirvo por recompensa, mas não é só por isso. O servo busca a recompensa, mas quando você desenvolve níveis de relacionamento, a recompensa se torna secundária. Porque quando eu comparo a recompensa com a presença, acho que não me entenderam, deixa eu explicar. Tem uma parábola que sempre me confronta. É a parábola dos trabalhadores na vinha. Eu gosto de pregar aquela parábola para os meus pastores, líderes. Eu amo pregar aquela parábola. Por qual razão? Porque ela confronta. Quem chega primeiro, trabalha de manhã até às 6 da tarde e recebe o mesmo pagamento justo, porque foi o que foi combinado, com quem chegou às 5. Mas esse é o problema, porque se a única maneira que você vê recompensa é o valor monetário, então eles receberam iguais. Mas se você entender que recompensa também é presença, os primeiros olharam aquele senhor trabalhando. Os primeiros estão desde as 6 da manhã com aquele senhor trabalhando. Eles viram como contrata, eles viram como negocia, eles viram a hora que sai, eles viram a hora que chega, eles viram a estratégia, eles viram como ele faz. Então eles tiveram um dia inteiro, enquanto quem trabalhou 1 hora só teve a recompensa da moeda. Deus está dizendo: qual é o problema se alguém chegar depois e ganhar algum nível de posição, de bênção e influência? Mas e eu que estou aqui tempo, você que está aqui mais tempo, você tem mais nível de intimidade, de relacionamento, de presença. Se você ainda entendeu isso, tem alguém entendendo o que eu estou ministrando? Eu quero que alguém receba o que eu estou pregando. É por isso que recompensa e posição não pode ser mais importante do que a presença, porque quem olha para a posição é servo, que só quer recompensa, mas a beleza de estar com ele, de viver com ele, de caminhar com ele. Alguém entende o que eu estou pregando aqui? E não importa quanto tempo você tenha, é muito pouco, é muito pouco. Olha para cá, pastor Eli, esses dias eu fiz uma conta. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, e eu levei um susto, porque exceto o nosso Senhor, que é de eternidade a eternidade, mas olhando a figura humana, eu não me lembro ninguém que tenha vivido 1000 anos. Eu acho que o Matusalém viveu 969 anos, então se leve a conta, que se um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, significa que ninguém viveu um dia com Deus. Então você tem que parar de achar que já sabe tudo, que viu tudo, que experimentou tudo, porque você nunca teve um dia com Ele, o que significa que quanto mais tempo com Ele eu passo, ainda é muito pouco perto do que eu posso descobrir, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Posso liberar uma palavra? Alguém quer receber esta palavra? Eu vim liberar uma palavra para alguém, e enquanto eu vinha orando, o Senhor me deu esta palavra para liberar. A minha presença vai se revelar em novos níveis, com nova graça. Alguém recebe o que eu estou ministrando? E nesses dias, onde parece que o que importa é o convidado, é a conferência, é o pregador, é o método, o Senhor está dizendo: eu quero uma igreja que abra a porta para mim entrar de novo, porque onde a presença dele chega, tudo se ressignifica. Alguém recebe o que eu estou pregando?
Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Eu farei menção do nome do Senhor. Tem alguém esta noite que acredita que aonde tiver 2 ou 3, Ele está no meio? É preocupante. Os que me ouvem dizem amém. É preocupante, porque no meio de tantas vozes, olhe para mim, são muitas vozes. Eu me lembro na minha infância, eu tinha que comprar fita cassete. Na minha infância, eu tinha que rolar a fita para poder assistir a mesma mensagem várias vezes. Olha para mim, quem me ouve diz amém. Fica comigo, olha para cá. Eu me lembro que você tinha que esperar o congresso passar quando tinha filmagem. Hoje é muitas vozes. Hoje é todo mundo querendo ensinar alguma coisa. Eu não sei o senhor, mas acredito que sim. Pela toda a graça que o Senhor Deus tem lhe dado, pastor, eu imagino. Porque se eu já fico estressado, eu fico imaginando o senhor quando entra e vê alguém que a gente nem sabe quem é, lá no Reels do Instagram dizendo: você aprendeu errado esse tempo todo. Mas aquilo me dá uma raiva. Do nada todo mundo sabe hebraico, do nada todo mundo sabe grego, do nada todo mundo quer falar, do nada todo mundo quer dizer alguma coisa. Aí do nada aparece tantas vozes, tantos princípios, tantas chaves, tantos códigos, tantos métodos, tantas conferências, tantos avivamentos. Parece que Cristo está se tornando só mais uma voz no meio de tantas vozes. Estão aqui? Não, eu quero só lembrar vocês que esse não é um problema de agora. Não. O meu texto de hoje, Paulo está preso, ainda que seja uma prisão domiciliar. Mas é extraordinário que quando você tem os olhos do coração iluminados e senso de propósito, você descobre que, na verdade, onde você está é mais do que problema, é providência. Não me entenderam, vamos de novo. Eu não sei quanto tempo demorou, mas Paulo é um homem de Deus, então Paulo percebeu rápido que aquela prisão nunca foi prisão, foi útero. E ele deixa isso bem claro quando ele manda a carta para Filemão e diz: recebe Onésimo, que eu gerei nas minhas prisões. Acho que você não me ouve. Cuidado que o que você pode estar chamando de prisão, Deus está chamando de útero. Não me ouve. Deus gosta de fazer isso. Deus gosta de pegar problema e transformar em útero. Quer ver? Como autista, eu preciso que as coisas se encaixem na minha cabeça como quebra-cabeça. E quando eu li a Bíblia, eu não entendia nada. Qual é? Deus prometeu ao Abraão que ia dar uma terra que mana leite, terra de Canaã. Maravilha. Eles já não estavam em Canaã? Por que tirou de Canaã, mandou para o Egito e depois fez voltar em Canaã? Mas se já está em Canaã, fica em Canaã. Sim ou não? Deus nunca fez isso contigo? Você já estava no lugar da promessa, mas ainda não tinha maturidade para a promessa. Então Deus te levou lá, te preparou lá, e depois te fez voltar para o mesmo lugar. Calma, porque quando Israel chega no Egito, é 70 pessoas, com mais José, a esposa e os filhos. Pega aí, 74 pessoas, não é uma grande nação, sim ou não? Não é uma grande nação. Pega aí, Egito nunca foi prisão. Útero. Entra como 70 pessoas. O que um bebê precisa para continuar crescendo? Um útero saudável e alimento.
O que eles vão ter no Egito? A melhor terra deles, alimento deles. Bebê vai crescer. Não me ouvem. Primeiro ano, o que era 70 vira 1000. O que era 1000 vira 10.000. O que é 10.000 vira 100.000. O que é 100.000 é 1 milhão. Ih, o bebê cresceu demais. Começou a dores de partos. Acho que vocês não me ouvem. Ué, se começou dor de parto, tem que nascer esse bebê. Acho que vocês não me ouvem. É tão sério isso, porque a gente não pode pensar que o Mar Vermelho é só um milagre. Pelo contrário, é um nascimento. Principalmente as irmãs, acho que vocês vão me entender mais rápido. Imagine que você é um drone e está vendo o mar se abrindo de cima. Não me ouviu? Você é o drone e está vendo o mar se abrindo de cima. Não lembra nada. Trabalho de parto. A bolsa estourou. Canal aberto. Bebê nascendo. Acho que vocês não me ouvem. Só para mostrar que não é forçação, como que Paulo chamou o Mar Vermelho? 1 Coríntios 10. Batismo. Batismo é o que, senhores? Novo nascimento. É por isso que os egípcios têm que entrar na água do Mar Vermelho, porque os egípcios representam a minha velha natureza, e para onde eu estou indo, a minha velha natureza não vai, ela fica, eu vou nascer de novo. Tem alguém aqui que já nasceu de novo? O que era prisão, Deus fez útero. Posso liberar uma palavra? Paulo entendeu, isso nunca foi prisão, sempre foi útero. Eu queria uma igreja para reagir agora, porque eu só estou lendo a carta de Colossos, eu só posso pregar Efésios, eu só posso pregar Filipenses, eu só posso pregar Filemão, porque aquilo que parecia ser prisão, foi aonde cartas foram geradas, para alimentar épocas e épocas. Eu queria alguém aqui, o que para você está parecendo problema, para Deus é providência, e não é só providência hoje, é providência para ti, é providência para os teus filhos, é providência para os filhos dos teus filhos. Eu queria alguém para dar glória agora, pois quem começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. O problema olhe para cá, eu já vou encerrar. O problema é que Paulo está preso, mas com consciência de propósito em alto nível. E ele começa a ouvir que está tendo um problema em Colossos. Um problema que não teve em outras igrejas do mesmo nível e intensidade. Aqueles dias heresias já estavam circulando, mas como Colossos era diferente. Era estranho da minha maneira de falar, estranho, com a língua presa. Era tão estranho que nós chamamos entre os teólogos de a heresia de Colossos, porque era tão estranho e único. O que é que estava acontecendo? O que estava acontecendo é que, eu não estou lendo o jornal de hoje, eu estou lendo Colossos. A pregação era, Cristo é bom. Mas não é suficiente. Tem que ter mais um mistério. Tem que ter mais uma revelação. Tem que ter mais um código. Tem que ter mais uma chave. Paulo usa palavras na carta que ele não usa em outras cartas, porque essas são as palavras que os falsos mestres e hereges usavam, como mistério, como plenitude da divindade,
como culto a anjos, como circuncisão. Então, o que eles estão dizendo é, tudo que você puder agregar a Cristo, vai ser bom. Tem Cristo, mas imagine se você tiver Cristo e mais um cultinho para os anjos. Pastor, isso não acontece. Acontece, irmãos, com outros significados. Tem que ter Cristo mais o método, Cristo mais o negócio tal, Cristo mais o evento tal. Tem que ter Cristo mais a campanha tal, tem que ter Cristo mais o corredor tal, tem que ter Cristo mais o sabonete tal, tem que ter Cristo mais a situação tal, tem que ter Cristo mais o livro tal, tem que ter Cristo mais o teólogo tal. Pega aí. Pega aí. O que é que está acontecendo? E isso é tão perigoso que até a gente que prega pode ser inundado com isso, porque o ego fica inflado. Quando alguém chega e fala, pastor, que palavra, hein? Que Bíblia que você leu isso? O problema do ego inflado quando ouve um negócio desse é que começa a buscar outras fontes, como se Cristo não fosse suficiente. Há poucos dias eu disse, Senhor, preciso de uma revelação nova, de algo. O Senhor me disse, primeiro, eles nem aplicaram na vida ainda a revelação do domingo passado. Segundo, o que mais de novo eu vou te dar se você não descobriu nem um terço de quem eu sou? Acho que vocês não estão aqui. Eu vou de novo. Tem alguém comigo? Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Eu tenho que liberar essa palavra, olha para cá. Pastor Elias, o interessante é que Paulo não nega que existe mistério. Paulo não nega que existe plenitude. Paulo não nega que existe chave. Ele não nega. O que ele faz? Ele redefine o endereço. Não me ouviram. Eu vou de novo. Paulo diz, vocês querem chave? Eu vou dizer, tem chave. Vocês querem código de riqueza? Eu vou dizer aonde que está a riqueza. Vocês querem princípio de ativação? Eu vou dizer aonde é que tem princípio de ativação. Vocês querem propósito extraordinário? Eu vou dizer aonde que tem propósito extraordinário. Vocês querem plenitude? Eu vou dizer aonde que tem plenitude. Eu queria alguém para receber esta palavra agora. Paulo diz, não vou negar, existe mistério, mas eu vou dizer quem é o mistério. Antes que houvesse mundo, ele já era e já existia. Tem chave mestra? Lógico que tem chave mestra, mas eu vou te dizer quem é que tem a chave mestra. A raiz de Davi. É ele que abre, ninguém fecha, fecha e ninguém pode abrir. Tem plenitude? Lógico que tem plenitude. Eu vou dizer em quem tem plenitude: nele, porque toda a divindade está nele. Pastor, tem porta? Lógico que tem. Eu vou te dizer quem tem porta: ele é a porta do caminho. Quer alguém para dar glória agora? Tem riqueza? Lógico que tem riqueza, mas a riqueza dele não é passageira. A riqueza dele é extraordinária e incompreensível. Eu queria alguém para receber esta palavra. Tem mistério? Lógico que tem. Onde está o mistério? Cristo. Tem tesouro? Lógico que tem. Mas cadê o tesouro? Eu tenho que fazer método? Tenho que fazer conferência? Não. Você só tem que buscar aquele em quem nele está escondido todos os tesouros da sabedoria e da revelação. Eu queria alguém para dar um glória agora. Eu busquei cura, achei Cristo. Eu busquei milagre, achei Cristo. Busquei salvação para minha casa, achei Cristo. Busquei vitória, achei Cristo. Quis porta aberta, achei Cristo. Busquei poder, achei Cristo. Busquei milagre, achei Cristo. Tem alguém aqui que ama o Senhor da igreja? Levante as duas mãos e faz um brado de glória. Cristo!
Só se você puder e quiser, com liberdade cristã, se você puder e quiser, bate na mão de alguém, só se você puder e quiser, ou fale para alguém, diga: Cristo é suficiente, Cristo é suficiente, Cristo é suficiente, Cristo é suficiente, Cristo é suficiente. Quem abre a porta? Cristo. Quem expulsa demônios? Cristo. Quem resgata o pecador? Cristo. Quem levanta o homem do pecado? Cristo. Quem perdoa? Cristo. Quem em breve voltará? Cristo. Quem levará a igreja? Cristo. O que eu prego? Cristo. Para quem eu vivo? Cristo. Quem é o meu noivo? Cristo. Quem é o meu Senhor? Cristo. Quem anda no meio da igreja é Cristo. Levante as duas mãos e dê um brado de adoração por um minuto. Cristo é suficiente. Quando Ele chega, a depressão não fica. Quando Ele chega, a ansiedade não fica. Quando Ele chega, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem pode dar glória? Cristo. Me desculpe ser chato, me desculpe ser provocativo, me desculpa ser provocativo, mas se esta mensagem, não a que eu estou pregando, Cristo, ela não impacta o nosso coração, se isso não faz o coração pegar fogo de novo, se não faz vontade da gente falar em línguas, se isso não faz o nosso coração se aquecer, é provável que já estamos como os discípulos no caminho de Emaús, gostamos da palavra dele, mas já perdemos ele de vista. Mas hoje eu vim liberar uma palavra, e sabe qual é? Sabe por que eu posso pregar Salmo 27:10? Ainda que meus pais me abandonem, o Senhor não me abandonará, porque eu tenho um companheiro no meu caminho, e o nome dele é Cristo. Eu queria alguém comigo, e não importa se vier uma tempestade, ele aparece no meio da noite e me diz: coragem, eu estou contigo. Se você quiser, levante as mãos e recebe o renovo de Cristo, recebe a força de Cristo, recebe o poder de Cristo. Quem pode dar um brado de glória agora? Irmãos, é tão sério que eu estou pregando, é tão sério, é tão sério, é tão sério, que eu vou ficar só no versículo 1, eu não tenho tempo para discorrer o capítulo 2, mas preste atenção, porque Paulo menciona uma igreja 2 vezes nesta carta, a igreja de Laodiceia. Por qual razão? A carta de Paulo aos Colossenses é a suficiência de Cristo. Cristo como cabeça, Efésios, a igreja como corpo. Capítulo 2 e capítulo 4, na verdade no 4 ele fala para a igreja de Colossos ler a carta que ele enviou para os de Laodiceia. Por quê? Parece muita coincidência que ele pede para os de Laodiceia ler a carta que Cristo é suficiente, 30 anos antes do próprio Cristo enviar uma carta para Laodiceia. Não estão aqui. Qual que é a carta que ele envia para Laodiceia? O próprio Senhor. Eu não sou mais suficiente para vocês.
Percebe a visão futura de Paulo? Paulo está percebendo o problema 30 anos antes. Paulo está dizendo para a igreja como a de Laodiceia: se vocês tiverem riqueza, mas não tiver a riqueza dele, se vocês tiverem a roupa, mas não a salvação dele, a igreja de Laodiceia perdeu a esperança, porque só fecha a porta quem não espera nada. Vocês estão aqui? Ela não espera Cristo, porque ela acha que tem o suficiente. E se tornou inútil, porque o problema de Laodiceia era a inutilidade. Como vocês sabem, Jesus compara a igreja como água morna, em comparação às duas cidades que estavam ali, a cidade de Herápolis, onde eu estive por graça de Deus, e a cidade de Colossos, que não existem mais. A cidade de Herápolis tinha águas quentes, e Laodiceia, bem desenvolvida, fez saneamento básico, e por aquedutos a água chegava, passava por Laodiceia e por Colossos, ela ficava gelada. Em Herápolis a água quente tinha utilidade medicinal, em Colossos também tinha utilidade, mas a água morna de Laodiceia não tem utilidade para nada. Então ele diz: quem dera você tivesse utilidade de água quente ou de água fria, mas você virou inútil, corpo estranho, eu não estou aí. Ele mandou coxaramaha, ele batocou xendequei. Nós não seremos como a igreja de Laodiceia, porque aqui Cristo é suficiente. Eu quero que alguém receba o que eu estou ministrando. Tem alguém comigo aqui? Vou ministrar mais uma vez e quero louvar a Deus por esta casa. Quero louvar a Deus pelo pastor desta casa. É maravilhoso receber convidados, é maravilhoso receber pregadores, é maravilhoso receber cantores, e que Deus levante ainda mais. Mas o avivamento que estamos esperando não está preso a figura nenhuma, é Cristo. Tem alguém comigo? Eu estou sozinho aqui. Aqui não tem porta fechada para ele. Aqui a porta está aberta, Senhor. Anda no meio do teu povo. Anda no meio. Tem alguém que acredita que Jesus anda no meio do povo? Quem veio para tocar nele? Eu ainda sou das antigas, e no meu tempo de criança eu ouvia: um homem de branco está passando no meio do templo. Eu acredito que o homem da mão furada anda no meio da igreja. O nome dele é Cristo, é Cristo, é Cristo. Quem pode por um momento levantar as duas mãos? Se você fala em outras línguas, abre a boca agora, porque todo o poder está nele. Quem pode adorar Cristo? Levante as duas mãos por um momento e glorifique Cristo. Isso. Levante as duas mãos e glorifique Cristo. Não sei para quem eu estou pregando agora, mas eu acredito no poder do Espírito Santo. Toda a plenitude da divindade está em Cristo. Eu queria alguém para entender essa palavra poderosa. O que significa que não há poder que não esteja abaixo de Cristo, que não há opressão que não esteja abaixo de Cristo, que não há autoridade que não esteja abaixo de Cristo. Eu não sei o que estava perturbando a tua casa, mas vai ter que ir embora agora, em nome de Jesus Cristo. Se o diabo é valente, o mais valente do que o valente entrou nesta casa. Tem alguém que recebe o que eu estou pregando agora? Tudo que te perturbava, todo principado e potestade, eu te expulso debaixo do nome que é sobre todo nome. Eu queria alguém para acreditar nisso. Eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Recebe o poder de Cristo. Quem pode encher esse lugar de glória? Abre a boca por um minuto.
Eu vou encerrar. Eu vou dizer de novo, irmãos. Eu vou dizer de novo porque eu nasci nessa igreja, eu nasci na Assembleia de Deus, eu vou dizer de novo. Às vezes eu acho que a gente se esquece quem é Cristo. Porque eu quero te dizer uma coisa, podem criticar, eu tenho que terminar a mensagem. Eu ainda tinha algumas coisas aqui, mas olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Eu acho que você não me ouviu. Toda a plenitude da divindade, todo o poder, toda a bênção, toda a graça, todo o favor, toda a riqueza está nele. Eu acho que você não me ouviu. Irmão, se eu estou num culto desse, olha para cá, eu sei que tem que ter ordem e decência, eu sou pastor de uma igreja, eu sei que tem que ter isso e precisamos disso, até porque estamos em vida comunitária, então, para que todos estejam bem, é necessário que haja ordem e organização. Porém, ordem e organização não pode jamais arrancar o que a igreja é, organismo vivo. Então olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Se eu sei que tudo habita nele, que não há poder e autoridade que não esteja debaixo dele, olha para cá. Você tem problema? Eu também tenho. Você tem dificuldade? Eu também tenho. Você tem ameaça? Eu também tenho. Mas se eu sirvo alguém que está nesse culto e que tudo está nele, e eu estou com a igreja para buscar ele, irmão, formalidade, ficar com medo, não. Se o meu Cristo está, eu vou fazer que nem mulher do fluxo de sangue. Problema é quem está na minha frente, pois eu vou passar quem tiver que passar e eu vou tocar nele. Eu queria alguém para acreditar nisso. Se eu sei que ele está passando e é a minha chance, pois eu vou gritar até que os outros se incomodem. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Eu queria alguém para dar glória agora. Eu sei que às vezes falam que a gente pula muito, grita muito, fala em outras línguas, mas quando eu me lembro que até os 4 anos de idade eu não podia falar por ser autista, quando eu me lembro que aos 6 meses de idade eu estava com pneumonia dupla numa UTI, quando eu me lembro que eu vim de uma casa problemática, de um irmão assassinado, mas a minha casa não ficou louca, quando eu me lembro que há 4 anos quase eu perdi a minha esposa num acidente, mas Deus arrancou a minha esposa da sepultura, eu não consigo ficar parado. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele majestade. Ei, será que tem alguém nesse culto que veio para glorificar Ele? Eu não sei para quem é. Levante as mãos e recebe se você quiser. Tem cura agora, tem milagre agora, porque vem dele, vem dele, vem dele. Quem pode adorar a Ele? Se eu sou você, eu ficava em pé glorificando agora. Se você fala em outras línguas, enche esse lugar de adoração. A glória de Deus está neste santuário. Prega Cristo que Ele se manifesta. Eu vou dizer, pois eu sinto no meu espírito, a glória de Deus está neste santuário. Todo mal está sendo quebrado. O teclado pode vir comigo. Só se você puder e quiser, olhe para alguém e diga: tem tesouros em Cristo. Diga: tem muito tesouro em Cristo. Tem muito tesouro em Cristo.
A sabedoria para lidar no teu casamento tem em Cristo. A sabedoria para lidar com as tuas finanças tem em Cristo. Eu acho que você não me ouve. A sabedoria para você que é adolescente tem em Cristo. Eu acho que você não me ouviu. Olha para cá, ó. Olha para cá, ó. Olha para cá. Às vezes a gente pede porque não entende que não é só pedir, é se apropriar. Acho que não me ouve. Não está escrito que eu tenho tudo nele. Paulo disse aos Efésios que nele eu sou abençoado, porque agora nele eu sou adotado. Acho que você não me ouve. Está pago. Eu sempre me perguntei, pastor Elias, sempre me perguntei, por que é que Jesus manteve as feridas, não cicatrizes, feridas nas suas mãos? Por qual razão? Aliás, é a primeira coisa que ele faz quando ele chega aos discípulos com as portas trancadas. Ele apresenta as feridas. Elas não doem, mas continuam abertas, até para que se cumpra quando ele voltar e perguntarão: que feridas são estas em tuas mãos? Estas são as feridas com que fui ferido pelos meus irmãos. Feridas. Me perguntei, por que feridas? Olhe para cá, porque algumas vezes nós somos atormentados pela culpa, pelos problemas, pela condenação, e mesmo ouvindo a palavra que nele tem todos os tesouros, que a dívida foi cancelada, que principados e potestades foram despojados. Meu Deus, não tem nem tempo para explicar isso, porque ele diz que principados e potestades estão despojados, mas aos Efésios pede para a gente ter armadura contra o inimigo despojado. Eu não estou entendendo o que Paulo está ensinando. São coisas profundas, são mistérios extraordinários, mas se tem tudo isso para mim, por que a gente vive como se não tivesse? Se tem toda essa bênção, esse poder, por que a gente vem para o culto achando que é o pregador que vai resolver? Irmãos, mais uma vez eu peço perdão, mas uma coisa eu sei, que se eu não viesse, Deus livre ou guarde, eu sei que quem pregasse, desde o pastor, qualquer um que pregasse aqui, essa igreja ia ser tomada de glória como está sendo, porque não depende de mim. Eu tenho consciência disso. Eu quero dizer mais ainda, eu quero dizer que algumas vezes a gente só olha para o altar, e tenho certeza que aqui vocês não são assim, como se é alguém para aceitar Jesus. Irmão, altar é lugar de aceitar Jesus, altar é lugar também de se derramar, porque está tudo disponível para mim. É aqui que Ana clama e Deus dá um filho, é aqui onde eu me derramo e o Senhor me renova. Olha para cá, a gente tem que se lembrar, por que Jesus tem as feridas. Então, eu estava viajando em Portugal com a minha esposa em descanso, e me lembro, lógico, é sempre um perigo com a esposa entrar em shopping, mas ela quis entrar numa loja. Eu falei: Senhor, me guarda de todo devorador. E me lembro que quando a gente entrou, ela pegou alguma coisa e a gente pagou, e ela ainda falou: olha, amor, é 35. Eu falei: euros, não é real, presta atenção, nós estamos em outro lugar. Olha para cá. Aí, quando a gente pegou e saiu, a moça esqueceu de arrancar o ativador, se caso alguém pegar e sair correndo. E como ela esqueceu de arrancar, quando a gente saiu pela porta, o negócio começou a apitar. Eu falei: meu Deus, eu sou bandido, que Jesus tem misericórdia, eu não peguei nada. Quando a mulher, calma, e ela veio, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o recibo. Não me ouviram. Me permita, pastor. Eu peguei o recibo, ó, paguei. Não me ouviram. Está escrito em Apocalipse que em algum lugar tem um acusador contra mim. O advogado de acusação é Satanás, mas eu tenho um advogado de defesa, e melhor ainda, porque ele é parente do juiz. Eu queria alguém comigo. Ele é Jesus Cristo, o justo, o advogado. E quando o diabo achar, não pode, ele não pode, ela não pode, o meu Senhor estende a mão e diz: olha o que eu fiz, a conta está paga. Eu queria alguém para levantar as mãos e receber. Eu vou ministrar até alguém receber. Isso não é um jargão pentecostal, isso é um chamado de quem acredita, irmão. Está disponível, é meu, é teu, está em Cristo. Em nome de Jesus, aonde tiver alguém com as mãos levantadas nesta casa e neste santuário, que clama pelo nome que é sobre todo nome, alguém recebe discernimento agora, recebe dons espirituais agora, recebe graça agora, recebe paciência agora. Alguém recebe o que eu estou ministrando? Onde tiver alguém com as mãos levantadas, abre a boca em adoração e diga: me enche, Espírito, me renova.
acredito, pastor Elias, que Deus me guarde, e Ele sabe o meu coração, e que Ele me perdoe, pois conhece o meu coração, mas Ele sabe o que eu vou dizer, e a verdade, eu acredito que está aqui uma geração que está se levantando, eu acredito sim, uma geração que não vai jejuar só para receber milagre, vai jejuar para quem quer viver mais no Espírito do que na carne, e quer acessar o que já está no Espírito. Eu acho que você não me ouviu. Eu creio sim numa geração que vai fazer 21 dias de oração, mas não porque quer carro novo, não porque quer namorado, não porque quer namorada, é porque eu quero entender os mistérios da graça que está na palavra de Cristo. Eu queria alguém para receber o que eu estou pregando. Tem uma geração aqui sim, que vai subir monte, não por fanatismo, não por disputa de poder e unção, é porque eu quero viver na intimidade, aquilo que Cristo tem para mim. Eu acredito sim, em uma geração que vai querer pregar, cantar, ser pastor, não por posição, curtida ou oferta, mas porque eu estou tão cheio dele, que eu quero transbordar de quem ele é. Alguém recebe o que eu estou pregando? É Cristo nas escolas, é Cristo na faculdade, é Cristo na empresa, é Cristo na família, é Cristo no trabalho. Eu vou pregar até alguém receber. As portas do inferno não prevalecerão. Olhe para mim, eu encerro. Eu vou orar por você, eu encerro. Olhe para cá, olhe para cá. Olhe para cá. Se eu estiver errado, o senhor me corrija. Mas, sabe, irmãos, Paulo o tempo todo nas cartas fica: eu quero conhecer Cristo. Ele fala isso aos Filipenses, fala isso aos Efésios. Quero conhecer Cristo. Oh, meu Deus do céu, ele viu Cristo no caminho de Damasco. Teve o Senhor a revelação, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Eu estou falando de Paulo. Sabe por quê? O apóstolo João escreve na primeira carta: filhinhos, seus pecados são perdoados. Jovens, já venceste o maligno. Pais, vocês conhecem o Altíssimo. Eu sei que interpretações dividem, mas eu prefiro acreditar que ele não esteja falando de faixa etária, mas de maturidade espiritual. Filhinhos, novo convertido só tem um problema: qual? Ele pensa em pecado o tempo todo, ele tem medo de pecar. Você tem que lembrar ele: seus pecados estão perdoados, vida nova, segue. Não, mas e agora? Ai meu Deus, e se eu batizar? Calma, vida nova. Fica um pouquinho mais jovem na fé, aí já quer conquista, é batalha, é luta contra o demônio. Meu Deus, vou conquistar, vou conseguir, o inimigo não vai me atrapalhar. Meu Deus, é muita pressão, muito peso espiritual. Jesus. Agora quando você fica maduro, você já não fica mais pensando em pecado, demônio. Pais, vocês já descobriram que maturidade é continuar conhecendo o Altíssimo. Pastor Elias, eu fico pensando, presbítero Fábio, eu tenho medo de acontecer conosco o que aconteceu com a carta aos Hebreus, do escritor falar assim: eu queria falar do mistério de Melquisedeque, mas vocês não estão sendo fiéis nem aos rudimentos. Eu fico pensando, o que ele ia falar de Melquisedeque? É a pergunta que eu vou fazer se eu lembrar quando eu chegar no céu. O que você ia falar de Melquisedeque? Ele falou: nem deu tempo. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, ele falou assim: ó, se eu tivesse tempo, eu ia falar de Gideão, de Sansão, de Jefté. Não falou. Por quê? Porque tem que ficar aqui, ó. Ó, lembra disso? Lembra daquilo? Coisas que já deveríamos ser mestres. O que eu estou me esforçando para te fazer entender, igreja, jovem, irmão, irmã, tem tantos tesouros em Cristo.
Como que faz para conhecer? Só tem um jeito. Só tem um jeito. IA, coitado de IA. Chat GPT, coitado. Só tem um jeito. Quer conhecer Cristo? Só tem um jeito. Um jeito. Quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Pois quem conhece o homem? O Espírito do homem. Quem conhece as profundezas de Deus? O Espírito. Eu era da idade de vocês, quando pegava ônibus, autista, ficava no cantinho para ir num culto como esse, e quando tinha pregadores como o pastor de vocês, e quando ele falava alguém quer poder de Deus, eu era o primeiro que vinha e ficava aqui, e mal sabia eu que aquele garotinho que ficava pulando, mal sabia que todo aquele poder era para pregar para uma nação inteira, era para pastorear uma igreja. Eu posso liberar uma palavra. Chega de querermos só coisas quando Cristo está disponível em toda a sua glória. Se tem alguém hoje que quer se encher do poder do Espírito para receber profundezas da glória, eu lhe convido a sair do seu lugar e vir para o altar agora. Mas eu estou perguntando àqueles que de fato desejam as gloriosas profundezas de Cristo. Pastor, de casamento é consequência, e bênção é consequência, porta aberta é consequência. Tem algo, ou melhor, tem alguém, e o nome dele é Cristo. Ele quer te encher do Espírito, ele quer te encher de toda a graça, ele quer te encher de todo o conhecimento. Eu queria uma igreja que estendesse as mãos. Se os obreiros, pastores pudessem, toda a igreja estende as mãos agora. Tem alguém que recebe isso? Eu estou ministrando no poder do Espírito. Receba agora a autoridade que vem do Espírito Santo. Tem alguém comigo aqui? Levante as mãos. Eu ministro uma geração batizada com o Espírito Santo. E aqui não tem método, aqui só tem levante a mão, abre a boca e glorifica. Quem batiza é Ele, quem faz é Ele. Aonde tiver alguém com as mãos levantadas em adoração agora, recebe o mistério que é Cristo. Levante as mãos, estende as mãos para cá. Toda a igreja levante as mãos. Os que estão aqui na frente, levante as mãos agora. Eu não sei se pode, pastor Elias, se alguém pudesse louvar, mas se puder, levante as mãos toda a igreja agora, abre a sua boca em adoração. Olha para mim antes de você orar. Sabe o que você vai pedir? Você vai pedir: Espírito Santo, me enche de quem tu és, revela-me a tua glória, Senhor, me enche da tua riqueza. Levante as mãos e comece a orar agora. Diga: vem Espírito, se manifesta em mim, enche-me de quem tu és. Enchei-vos do Espírito. Ele já habita em você. Agora se encha dele agora. Aonde tiver alguém aqui embaixo ou na galeria, eu não sei o que te perturba, vai ter que ser arrancado agora. Eu não sei o que estava escondido, vai ter que ser arrancado agora. Vem glória, vem glória, vem glória, vem glória, vem glória. E a minha alma se perdesse em ti, Senhor, do que adianta eu clame Cristo, os meus clame Cristo, clame Cristo. esquecer daquele que se eu não tenho a ti, não tenho Louve agora. nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Vamos! Se eu não tenho a ti, não tenho. Levante
as mãos e cante bem forte, toda a igreja, vem. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Cante com verdade, vamos. Do que adianta eu juntar os meus tesouros Cristo é e suficiente. me esquecer daquele que me amou? E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. Tua presença Iga bababadocox. é o que me basta. Abadarabacalaçuia. Chega bandorro chagamaha. Iga bacalandorro chagabarra. Cadeias estão sendo quebradas agora. É o que me Cadeias na alma estão sendo quebradas agora. Eu sou o Senhor que te liberta. Eu sou o Senhor que te liberta. Seja tomado de glória. Seja tomado de glória. Vem glória. Vem glória. Vem glória. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti. Ela é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. Deus, olha para mim. Olhe para mim. Olhe para mim. Entenda o que eu vou falar, não é farisaísmo, tá bom? Não é farisaísmo. Mas olhe para mim. Deixa eu te dar um testemunho pessoal, olha para mim. Quando eu tinha 16, 17, 18, 19. Quando eu tinha 16, eu ouvi uma mensagem do pastor Benhur Lopes. Gideões 2005, ele falou que ele estava jejuando 30 dias. E eu jejuava. Há poucos dias, eu estava contando isso para alguém e o Espírito gritou: por que você não faz mais? Deus me disse: mas não faça para ter alguma coisa. Faça porque você não percebe que você não consegue perceber que eu já não sou mais suficiente. Tem que ter um Reels, tem que ter um Instagram, tem que ter algum som, tem que ter algum barulho, tem que ter alguma mensagem no YouTube, tem que ter alguma coisa, senão não dorme. Você não consegue se libertar disso. Ainda que seja para evangelizar, para pregar, é o meu trabalho como pastor, como pregador, como professor. Mas eu te dei condições de ter alguém para fazer isso. Te dei um filho que cuida disso, te dei uma casa. Por quê? Eu estava vindo de viagem. O Espírito me disse: você tem coragem? Eu não entendi por quê. Mas enquanto eu pregava aqui, eu olhava para vocês.
O Espírito me disse: eu queria tanto que eles tivessem a coragem de um dia, vamos ficar só bebendo água. Não é porque vocês querem milagre, não, a gente já tem. Você quer bênção? Não, já tem. O que a gente quer? A gente quer acessar o Espírito. Sabe, sem religiosidade, sem algum neopentecostal, nada disso. Eu estou até pregando mais calmo, porque eu já fazia tempo que eu não fazia isso, fica pregar sem comer. Mas sabe, a beleza de você entender, não é sobre mim. Tem tanta coisa para descobrir nele. Sabe, tem tanto aviso no mundo espiritual que eu só percebo se eu andar no Espírito. E andar no Espírito não é ser religioso, é discernir bem todas as coisas e por ninguém ser discernido. Deus está chamando vocês aqui, ó. O congresso é aquele que não me abandona. Ele não abandona a gente. Posso fazer o contrário? A gente abandona ele. Ele está perguntando: eu queria tanto um pouquinho de atenção. Pegue nas mãos de alguém. Antes de orar, eu quero fazer o que Cristo fez. Talvez você está aqui esta noite. Talvez você está ouvindo falar de Cristo pela primeira vez. Ou você já ouviu falar dele, mas não com essa clareza, e não por mim, mas o Espírito está clareando no teu coração. Ou talvez você já esteve nele, mas como Demas, você amou o presente século, ficou tão atordoado com as tecnologias e as mudanças, mas no fim das contas você sabe que a tua alma está gritando: Cristo, 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 Cristo. Eu não quero saber que prisão você está. Nós não somos Paulo e Silas, mas somos crentes o suficientes para orar e cantar até um terremoto descer e Deus quebrar essas cadeias. Mas eu quero falar com você agora. Não dá para viver sem Ele. Eu disse, não dá para viver. Você pode sobreviver, você pode passar a vida inteira com esse vazio terrível. Ou você pode reviver. Ou você pode nascer de novo. E não importa onde você esteja, você gritará: se Cristo comigo vai, eu irei.